Libertação Nacional foi um produto de uma associação e de jovens. É interessante como hoje em dia, quando a gente fala das figuras que estiveram à frente do movimento de libertação nacional, algumas delas estão vivas e olhamos para eles e são todos cotas, não é? E essa é a imagem que fica. Eu acredito que nenhum de nós aqui na sala tem a imagem de um dirigente atual que foi libertador e consegue imaginar ele jovem. Alguém tem essa imagem aqui? Alguém consegue imaginar o Guebuza jovem, assim como nós, as barbas ainda a começar a sair e por aí, e naquele movimento de mobilização? Alguém imagina aqui? Eu acho que não. Todos nós temos aquela imagem deles, pessoas crescidas e tudo mais, não é? Mas não começou assim. Eles eram jovens como nós e tinham as nossas idades, na faixa dos 20 aos 30, e foi por aí que tudo começou. Para nós perspectivarmos algo, temos que ter primeiro a imagem clara na nossa cabeça. E eu queria convidar vocês todos a ter essa imagem nas vossas mentes, que o movimento de libertação nacional começou com os jovens. Jovens como nós. Jovens que tiveram um sonho e lutaram para concretizá-lo. Eu acho que muitos jovens hoje em dia sentem uma certa impotência, no sentido de que será que nós somos capazes de fazer alguma coisa? Está aí um exemplo. Esta imagem que eu gostaria que vocês tivessem, que foram jovens que se associaram e lutaram por algo que acreditavam. Portanto, isto é um exercício que se repete na história sempre. E são sempre jovens. Queremos acesso ao emprego! Queremos acesso ao emprego! Queremos melhor formação! Queremos melhor formação! Abaixo o desemprego! Queremos todos estudar para melhor formação! Viva os estudantes! Viva os estudantes! Após os senhas! Após os senhas! Falar de associativismo hoje em dia é complicado porque nós temos uma juventude adormecida. Eu explico porquê. Todos nós aqui somos universitários. Quando estamos na sala de aulas e temos uma reclamação para fazer, contam-se os que têm coragem de reclamar. Mentira ou verdade? Quando o docente fica semanas sem dar aulas porque está em viagens e está a fazer seminários e não sei o que mais, e depois aparece para dar um teste, quantos reclamam? Cochicham, isso sim. Mas depois vão fazer o teste. Eu acho que começa aí a insurreição, começa na sala de aulas, porque é importante que a gente perceba que ninguém vai nos apelidar de rebeldes ou não por estarmos a exigir aquilo que são os nossos direitos. É muito simples quanto isso. Então começa na sala de aulas. Como eu estou a falar para universitários, eu sou universitário e eu sei como funciona. Então, começa aí, em que uma turma associa-se e percebe quais são as suas dificuldades e exige tudo dentro dos seus direitos. Estudantes intervindo na vida social! Estudantes intervindo na vida social! Estudantes intervindo
social. Estudantes intervindo na vida social. Estudantes intervindo na vida social. Estudantes intervindo na vida social. Quanto mais diversa for uma sociedade, quanto mais vozes diferentes houver, quanto mais pulsante for o movimento da diferença social, cultural, política, o que vocês quiserem, mais forte é essa sociedade. Uma hipótese. Vou repetir. Quanto mais forte, quanto mais diversa, quanto mais interventiva socialmente falando, for uma sociedade mais rica, mais forte, mais bela ela é. Ao mesmo tempo, quanto mais o Estado for capaz de tolerar essa diferença social, mais rica ainda é essa sociedade. Quando um Estado não tolera a diferença ou a crítica, mais pobre é o país. Nós não podemos, de forma nenhuma, estarmos nos planos quinquenais, nos projetos estratégicos, como os propulsores do desenvolvimento, como aqueles que devemos divulgar os planos e os programas do governo, quando primeiro nós não estudamos esses planos. Nós não sabemos até que ponto é que esses planos são viáveis ou não. Porque nós, como jovens, não podemos ser cúmplices de divulgação, digamos, a crítica de projetos falidos, de projetos insustentáveis. Não estou a dizer que um país não tem que andar sem projetos. Temos que ter projetos, mas temos que discutir esses projetos. Até que ponto, por exemplo, existe um plano estratégico de educação e cultura que vai até 2011? Até que ponto é que nós, como jovens, como associações juvenis, conseguimos moldar alguma das políticas que lá aparecem? Até que ponto é que isso nos foi consultado? Até que ponto é que nós conseguimos agir e modificar isso? A nossa função como jovens é modificar as políticas públicas. Se a nossa formação, só de divulgar, como, por exemplo, uma coisa ridícula, e eu nem tenho medo de dizer isso, digo isso à vontade, uma coisa ridícula, que o nosso CNJ, há pouco tempo veio a fazer, e eu tive uma discussão até com alguns, quando se fez a declaração de choque para cá, eu ouvi os responsáveis do CNJ dizer o seguinte, que nós, depois da declaração de choque, levamos a declaração e apresentamos ao governo, tentamos coordenar com o governo formas de se alcançar algumas medidas que foram traçadas em choque. E no fim, depois de 6 anos, quem faz o relatório de implementação da declaração de choque é o Ministério da Juventude. O CNJ, absolutamente nada. É ridículo, é no mínimo ridículo. Aquela gente devia ter vergonha de continuar ali, não é? Aquilo é ridículo. E eu fico preocupado, porque para mim isto é uma juventude doentia. Não podemos continuar aqui, nós como jovens, a aceitar que sejamos digamos, conduzidos, que a nossa própria identidade juvenil esteja hipotecada a pessoas que neste momento estão a sofrer de um cancro cerebral irreversível. Viva a Unidade Nacional! Viva! Viva Eduardo Mondlane! Viva! Viva a Unidade Nacional! Viva! Viva 17 de novembro! Viva! Viva o melhor estudante! Viva! Viva os melhores professores! Viva! Viva o melhor currículo! Viva! Viva estudante! Viva! O associativismo morre quando nasce o individualismo. E é o que se fomenta hoje em dia na nossa sociedade. Constrói sonhos na cabeça das pessoas e nós nos separamos. Há uma coisa muito interessante, a palavra desenvolvimento. Há um trocadilho, diz desenvolvimento. Nós nos desenvolvemos, deixamos de nos envolver e nos separamos. É interessante isso. Hoje em dia nós vemos muitos jovens reunidos nas barracas para beber. Basta chegar o fim de semana, existe um associativismo alcoólico. É verdade. Hoje em dia nós estamos a assistir muitos jovens com muita força de mobilização nas campanhas, a colar cartazes, a servir interesses que não são deles, porque foram prometidos um sonho. Quando é que nós vamos parar
e lutar pelos nossos sonhos, por aquilo que nós acreditamos, nas vidas que estamos a construir, porque no futuro somos nós. Quando? Abaixo 100%! Abaixo 100%! Abaixo 100%! Abaixo 100%! Abaixo 100%! Viva o movimento humanista! Estudante intervindo na vida social! Estudante intervindo! Para começar, eu quero fazer um grande elogio por este tipo de encontro que vocês consideram nós como jovens. Em segundo lugar, também quero elogiar aí o Mano Azagaia, que na verdade tem sido um grande indivíduo da nossa camada que realmente intervém na sociedade, que consegue mexer com a camada jovem, consegue mobilizar. Eu sinto o impacto de tuas músicas, da tua mensagem especial, mas para além de só música, eu consigo perceber que a tua música não tem só uma dimensão de diversão, senão uma intenção, se calhar posso dizer, política ou mobilizadora. Tem mais alguma coisa mais que às vezes quando estou a dançar, paro de dançar e começo a pensar. Mas eu vou lançar de novo por cima disso uma crítica a ti. Quando você mobiliza uma camada desses e que realmente está a ter impacto neste país, você tem que ter uma base organizacional para a gente chegar, sentar contigo, se calhar aliar-se a ti, se calhar também lançar nossas aspirações, que realmente vão de acordo com as tuas, porque também somos jovens da mesma camada. E o que se interpreta com os políticos, o governo e por ali fora? É uma incitação. Foi por isso que o Mano, se calhar até, foi parar na barra do tribunal. Foi exatamente por falta de uma organização. Muita gente diz que jovens vão se filiar a Frelimo porque querem alguma coisa. Eu digo, olha, tenho camiseta aqui da mobilização, está aqui. Mas eu digo, se eu vou para a Frelimo ou para qualquer uma outra associação, estou à procura de uma base para lançar minha ideologia, para lançar minhas aspirações. Como tu já tens realmente um impacto muito grande no país, eu acho que você pode fazer. Eu escutei-te muito bem quando estavas a falar. Às vezes eu penso que põe a palavra na tua boca, sabes, quando escuto a música. Eu às vezes penso que são encomendas, até que o Dr. Carlos Cera está aqui, se calhar até pensei que tem sido encomendas do Dr. Carlos ou do Mia Couto. Já passou por ali, mas consegui ler em ti que realmente o que tu cantas, o que tu falas, o que tu criticas, pode ser realmente uma aspiração tua. Então, estamos juntos, mas começa por ali. Forma uma base organizacional, senão sempre vai estar no tribunal. Obrigado.